Olá, tudo bem? Meu nome é Verônica Menezes. Eu vou apresentar um breve resumo dos temas abordados da questão de AD2 Linguística. Sou do Polo Paracambi e o objetivo desse trabalho é falar sobre o segredo da criança selvagem. Esse tema é um tema extremamente polêmico, vasto e rico em informações na área da linguística. E mexeu muito com as minhas emoções porque fala da capacidade do ser humano de desenvolver a sua linguagem, o afeto e se desenvolver de forma autônoma. Então, vale ressaltar que o caso de Jane e de Victor, como para todo ser humano, a importância de valorizar e respeitar o ser humano em sua totalidade, a liberdade, a expressão e a sua vida. E esses direitos, tanto de Jane e de Victor, foram violados no início da sua vida e afetaram profundamente na parte da linguagem. E é justamente isso, porque a Jane, ela vivia num isolamento social. Ela tinha contatos, mas esses contatos com a sua família eram traumáticos. Ela não podia falar, se expressar, porque senão ela apanhava. Ela vivia amarrada numa cadeira, sofrendo agressões. Já Victor, ele vivia na selva e ele foi encontrado ao sul da França. Então, assim, ele não tinha contato nenhum com o ser humano, apenas com animais. E trazendo para o caso de Jane especificamente, ao ela ser encontrada por uma assistente social, ela foi levada para a universidade e foi pesquisada por vários cientistas, médicos, psicólogos, e foi constatado que em alguns exames que foram feitos nela, que ela poderia ter um retardo mental, mas isso aí é algo muito mais complexo. Porque o objetivo era ensinar Jane as palavras, a autonomia de ela poder se desenvolver e se comunicar com outros seres humanos. E isso foi prejudicado, porque nos primeiros anos de vida ela não teve esse estímulo, ela não teve esse contato saudável com outros seres humanos. E já no caso de Victor, existe essa diferença em função de que ele não teve contato com nenhum seres humanos, então foi ensinado para ele a linguagem dos sinais. Ao longo da vida, tragicamente, os dois terminaram sem desenvolver uma linguagem plena, com autonomia e de forma gramatical e com sentido. E isso é tema até hoje para estudos. Tem um filme também que trata da história de Victor, mas especificamente nós vamos tratar, e com base no que aprendemos em linguística, que o ser humano ele tem biologicamente o seu desenvolvimento cerebral e ele precisa de estímulos, bem como também ele precisa de oportunidades para se desenvolver. Mas no caso de Noam Chomsky, ele fala que nós temos um gene, que é o FOXP2, que nos diferencia dos outros seres, dos animais, que nos caracteriza essa capacidade biológica para falar. Ou seja, o ser humano, na sua essência, quando ele já tem essa capacidade linguística, que ao longo da vida vai sendo desenvolvida. Bem como a gramática universal, né, que nós falamos que de Noam Chomsky, né, que ele defende. Eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu só me localizar, que trata do período crítico, que é o que nós estamos falando, né, que é a necessidade desse desenvolvimento. Ou seja, a aquisição da linguagem natural pela criança como fenômeno sociocognitivo complexo. Justamente, o nosso linguista e cientista Noam Chomsky, ele defende isso, de que é necessário que ao aprendermos uma linguagem, não apenas porque somos ensinados, mas porque nascemos com os princípios da linguagem que está dentro de nós, que é a teoria inatista. E é importante que essas ideias foram descobertas e cientistas ao longo da história têm estudado a capacidade humana de se comunicar-se, né? Então, fica aí esse vídeo que serve como avaliação de AD2 de linguística, mas bem como é um tema muito complexo, amplo e infinito. E eu espero ter atendido ao que foi me solicitado na questão.